Muito bem, nós estamos começando mais uma edição do Café com Você. Então, o meu café hoje é com o Luciano César. Eu sou uma radialista, uma jornalista investigativa. Trabalhamos muito tempo na Jovem Pan. A Jovem Pan, inclusive, me deu um aporte muito bom nesse sentido, né? Aí, nós acabamos conhecendo, então, o Luciano César e eu convidei ele para um café. O que me chamou a atenção a primeira vez em você, Luciano, foi exatamente esse teu jeito angelical, né? É uma coisa bonita de se ver. Você passa uma coisa boa, está sempre sorridente, é otimista, né? E você passa sempre esperança para a gente nas suas lives. Então, eu tenho certeza, não é à toa que mais de 200 mil pessoas já começaram a seguir você, quer dizer, já começaram, está aumentando a cada dia. E eu espero que Pois você é. chegue logo a 2 milhões aí, porque realmente nós precisamos de pessoas como você aqui no Brasil. Fico bem feliz, Hilda, pelo teu trabalho aí, e eu agradeço o teu convite, né, da TV, fico muito feliz e estou à disposição aí, a gente vai conhecendo pessoas maravilhosas no caminho, né, então bem-vindo todos vocês ao nosso trabalho aí, né, e eu tenho um estudo bastante profundo dessa parte, assim, de notícias que não são vinculadas na mídia tradicional, né, então eu tenho bastante acesso às informações do serviço de inteligência americano, dos boletins que saem dessas operações internacionais, né, de mudanças, de limpeza do mundo. Então, eu resolvi trazer isso a público, algumas notícias que são, de fato, não são vinculadas nas mídias e as pessoas precisam saber para saber da situação que estamos falando, né? Então, eu comecei a me aprofundar nisso há bastante tempo, né? Ao meu ver, são muito valiosas para a gente superar esses desafios atuais que são tantos, né? E a gente precisa, de fato, de um estímulo, de um apoio, sim, né? De uma coisa positiva. Então, eu sempre tento trazer essa mensagem positiva, de esperança, de vitória, de luz, de êxito. Então, eu acho que isso tem dado um certo estímulo para as pessoas conseguirem tocar sua vida, né? Com um pouco mais de tranquilidade, né? Então, é isso. Verdade. O resultado é muito bom. Mas nem sempre você foi um apresentador do seu canal de web, né? Na sua web. Você começou de uma forma diferente. Você é nascido no Rio Grande do Sul mesmo, né? E você começou como músico. Quantos anos você tinha quando você começou a tocar? Comecei com 5, 6 anos de idade, né? Já comecei a tocar piano e tal. Aos 10 anos eu já tocava, né? Já tocava piano autodidata mesmo. Depois, aos 12, 13 anos, eu já tocava assim em bailes mesmo com outras bandas. 13 anos eu viajava já. Naquela época podia, né? E 13 anos eu viajava tocando bailes e me divertia muito. Era uma alegria assim, só folia, né? A gente fazia mais por alegria mesmo, mas depois foi profissionalizando, aí eu fui convidado para fazer um piano bar nos hotéis da Europa, na Ilha da Madeira, Portugal, né? Eu fiquei um bom tempo, quase um ano tocando no Hotel Sheraton Madeira. Eles me trouxeram de lá com todas as despesas e tal, para mim ser um showman no piano bar, então eu fiquei bastante tempo lá. Depois fui convidado para tocar também em alguns hotéis da Calábria, na Itália, fiquei lá uns 3, 4 meses fazendo shows em vários hotéis, assim, tocando, cantando. Eu toco piano e canto, né? E então ficou mais ou menos um ano assim. Aí depois eu voltei ao Brasil, né? Fiquei lá esse tempo e voltei e fiz meu grupo musical, que é Luciano César. Tem uma minha história de música, eu sou músico já há 30 e poucos anos, então é bem interessante, né? E a gente também trabalhou bastante. Eu comecei também muito cedo, com 15 anos também comecei a cantar profissionalmente. Aí com 16 gravei, vinha para São Paulo para participar de programas da Jovem Barda e enfim, do Antônio Aguilar também, que era famoso na época. Nossa, todo mundo que passava pelo programa dele. E a gente começou muito cedo, e quem começa muito cedo tem uma bagagem muito grande de vida, né, Luciano? Verdade. E hoje essa tua preocupação, né, com o mundo, né? Como é que nós estamos hoje vivendo? Realmente nós estamos passando por uma situação bastante delicada, atípica. Eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos vamos falar de Brasil, a gente nunca imaginei de passar por uma situação como essa, né? Então a gente tem hoje uma situação assim tão delicada, deixando as pessoas agoniadas, muitas entram em depressão, e a gente sabe, né, que nós precisamos mesmo hoje de um aporte muito grande, né? E você tem trazido esperança. Aí chega um homem chamado Luciano César e começa a falar de uma operação Storm que eu nunca tinha ouvido falar, mas que desde 2018 eu já tinha sabido que ele já tinha andado por aqui sondando algumas coisas, né? Então, quer dizer, não é uma coisa de já. Eu acho que isso começou um pouco antes das eleições passadas.
Então, assim, como é que tudo começou para você? Assim, qual foi o teu start? Porque você é músico, viajando, quer dizer, o que foi que te chamou a atenção? Como é que tudo isso começou, Luciano? Pois aí, interessante. É que assim, com a música, eu montei um workshop de palestras musicais, né? Que era fazer palestras com a música que eleva, a música que eleva o espírito, a alma, né? E junto uma parte instrutiva de palestras. Então, eu sempre estudei muito em grupos de autoconhecimento, grupos de física quântica, grupos espiritualistas, né, em geral, assim, não ligado a nenhuma religião, espiritualidade em geral, né? Então as pessoas começaram a me procurar para fazer palestras em todo o Brasil. Eu levava palestra com instrumento, cantava. Eu tenho um CD que se chama Canções para Elevação, que são músicas são músicas justamente para isso, canções para elevação. Então tu ouvindo essas músicas, tu eleva o espírito, tem um upgrade, né, um start assim. Eu comecei, junto com a música, a gente faz um trabalho de meditação, de cura, de autocura. Então, existe essa parte toda espiritual que teve assim, um sucesso tremendo. Assim, esse CD viajou para toda a Europa, Portugal, eu fiquei muito conhecido em Portugal e outras regiões. Então, nesse CD, Canções para Elevação, assim, teve uma repercussão enorme, né, junto com os outros 20 CDs que eu tinha. Então, eu comecei a fazer palestras em todo o Nordeste, vindo assim, lá, desde Natal, Rio Grande do Norte, depois Alagoas, Pernambuco, né, Salvador, depois Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, né, então o pessoal foi me chamando nas capitais para fazer esse tipo de workshop, que era muito interessante, e aí eu comecei a crescer, as pessoas começaram a pedir, faz uma palestra, bota na internet, coloca o teu conhecimento, né, que eu tenho esses conhecimentos de 30 anos de estudo que eu faço isso, né, então a coisa se tornou bem pública. Eu tinha um grupo no Telegram, começou a expandir demais, né, e vim para o YouTube, em questão de 6 meses nós conseguimos 200 mil inscritos, foi uma coisa assim, normalmente não acontece isso, né, os grupos para chegar a 200 mil precisam de anos, às vezes, né, e a gente conseguiu chegar a isso aí em 5 meses, né? E nós saímos do zero assim para 200 mil inscritos em questão de 6 meses. Então, foi de fato, houve uma repercussão muito positiva da parte do público, porque eu estou passando uma mensagem diferenciada no sentido de passar um pouco de esperança, de ânimo, né? Porque de coisas ruins, de apocalipse, de mundos vai terminar, todo mundo fala com 9 entre 10 pessoas falam porque tem um apocalipse, fim dos tempos, anticristo, é aquela velha história, né? E aí o que acontece? As pessoas não estão recebendo de fato uma informação de autoajuda. Aí veio o governo, vem a mídia tradicional, empurrou um monte de falsas informações, de pânico forçado, né, de doenças forçadas. Então as pessoas ficaram assim num desespero tremendo. E eu digo, peraí, não é por aí. Porque a própria física quântica, ela diz assim, que toda a energia que tu direciona para tal finalidade, ela retorna para ti. Então, se tu direciona pânico, medo, né, esses tipos de sentimentos negativos, tu vai ficando absorvido com aquilo e tu vai te contaminar. Às vezes, se tu faz o contrário e coloca, de fato, um pouco de esperança, de ânimo, de paz, de louvor, de alegria, de espiritualidade, né, não de religião, de espiritualidade, tu consegue superar isso de uma maneira muito positiva, né, e tu consegue transcender e consegue superar e avançar a tua vida sem grandes prejuízos, né? Então, essa é a proposta. Então, eu fiz isso, o pessoal gostou muito e estou expandindo cada vez mais aí sobre isso, né? Então, você estava falando da ciência quântica, né? Eu acho que hoje quem não tem um pouquinho de noção da ciência quântica está um pouco por fora do mundo, da realidade da vida, né? Eu acho que a gente sempre procura saber um pouquinho para não se perder muito, né? Porque o mundo evoluiu e eu sempre fico falando assim, no tempo que as escrituras foram escritas, muitas vezes eles não tinham referenciais, né? Então tem muita coisa aqui. Então a gente precisa realmente atualizar a forma de expressão para a gente não se perder um pouquinho nas coisas que estão acontecendo, né? Mas aí você falava que então tudo na tua vida começou através dessas suas palestras que você fazia e da cobrança que algumas pessoas te faziam até para você estar mais perto de nós através das redes sociais. E hoje você dedica muito do seu tempo para essa questão das crianças, porque, olha, eu não sei se muita gente sabe, mas por ano nós temos pelo menos 80 mil pessoas no Brasil somem, ninguém mais vê. Mas são coisas absurdas que esses dias eu estava vendo uma senhora, passou inclusive na televisão essa semana agora, que a senhora estava, assim, faz 20 anos que ela procura a filha dela. E tudo aconteceu, sabe como?
A 20 metros era a padaria. Ela pediu para a filha ir buscar pão na padaria e ela estava em cima, olhou a filha descer e entrar na padaria e continuou fazendo os trabalhos que ela estava fazendo. E, de repente, quando ela percebe que passou muito tempo, a filha não chega, ela vai atrás na padaria, pergunta, a menina esteve aqui, mas ela saiu para cá. Aí a mãe começou a andar, viu uma coleguinha dela e disse assim, você viu fulana de tal e tal? Ela falou, ela estava aqui agora. Sumiu até hoje, não apareceu. Assim, Luciano, nós temos pelo menos 50 mil crianças que somem no Brasil todos os anos e, pasmem, no mundo. Nos Estados Unidos são 800 mil, eu não sei por que somem mais lá do que em outro lugar. É uma coisa absurda. Então, se nós não começarmos a falar a respeito disso, fica tudo embaixo dos panos, como sempre. E nós não estamos mais em época de escondermos as coisas. E você tem sido um baluarte nesse sentido, né? Pois é, Hilda, é muito bom. Inclusive, na live que eu falei outros dias, eu disse assim, jornalistas, vocês que têm o dever perante Deus, perante o juramento da sua profissão, todos que são do jornalismo, desse estudo, a gente tem que levar a público essas pessoas para alertar as mães, os pais, para que eles tomem mais cuidado, porque existe essa prática muito antiga no Brasil e no mundo, e nós temos essa quantidade enorme de pequenos eles são retirados das suas famílias, do amor do seu lar, para serem levados embora para locais escuros, sequestrados, e nunca mais as pessoas acham. Então a gente tem que ter o dever de anunciar para as pessoas que isso está acontecendo. Inclusive, esse assunto está sendo muito levado atualmente. Tem inclusive uma passeata que foi marcada dia 23 de agosto, que é agora, né? Depois eu vou mostrar em Copacabana, vai ser uma passeata com o tema, né? Salvem os pequenos, né? Save the Children, começou nos Estados Unidos. Então a hashtag... hashtag Save the Children. Então, ou seja, os pais vão levar cartazes, né, para que as pessoas tenham mais cuidado com os nossos. E como existe essa Operação Storm que tu falaste, um dos grandes objetivos também dessa Operação Storm é fazer a prisão de todos os elementos enquadrados nesses quadros criminais, tráficos humanos e tudo que existe de maneira internacional. Então, há um governo internacional que está querendo acabar com essas práticas em todo o mundo, inclusive no Brasil. No Brasil nós teremos isso. E nos Estados Unidos, como eu falei, são 800 mil. Mas eu informei esse dado, 800 mil pequenos, né? Esse dado é antigo, ele é muito mais do que isso. Em todo o mundo, as estatísticas falam que em torno de 5 milhões de pequenos desaparecem no mundo por ano, incluindo a Ásia, a Europa e tudo. Então, para onde que vão esses pequenos? Não vão para adoção, não vão para nada, eles vão para práticas negras, para práticas malignas. E isso não pode, nos tempos modernos, com toda a tecnologia, não pode mais acontecer. Nós não podemos permitir que esse tipo de coisa ainda aconteça. Então, é bom que nós, que somos pessoas do bem, que temos essa consciência, essa missão de alertar os jornalistas, pessoas que têm YouTube na mão, comunicadores, né, formadores de opinião, que a gente leve adiante essa mensagem, que esse alerta para que as pessoas tomem conta dos seus pequenos, não deixem nos parques, né, soltos, que eles são levados, e eu tenho inclusive um bom estudo sobre isso, porque é um dos temas dos meus trabalhos aqui, né, de como é feito isso, como é sequestrado, aonde eles vão, para onde eles vão, o que é feito, e qual é um grande fluxo internacional de renda em cima dos pequenos. Há um comércio extremamente remunerado, bem remunerado para as pessoas. Isso aí dá mais do que qualquer tipo de outra contravenção, né? Isso aí dá muito dinheiro. E, inclusive, tem até o cálculo que eles falam que essas práticas rendem não sei quantos milhões de dólares para os traficantes, milhões de dólares por ano. Então, isso tem que acabar de uma vez por todas. Depois, me permite, eu vou mostrar algumas fotos também sobre isso aí, fotos bem amenas, assim, que não diz nada, né? Então, só quero te devolver a palavra para tu comentar um pouquinho sobre isso, que é muito sério isso aí, é uma coisa assim extremamente importante, né? Então, bom, você sabe que desde que eu tomei conhecimento das suas informações, eu lembro do senador Magno Malta, quando ele fez aquela CPI, né, sobre pedofilia, e ele rodou esse Brasil, e eu lembro que eu fui a Brasília, eu queria muito falar com ele, eu queria entrevistá-lo na época, mas ele não estava lá na cidade, né? Eu queria muito parabenizá-lo pelo trabalho maravilhoso que ele fez e que ele ainda apoia, viu? Não é porque ele não está no governo que ele não está ajudando.
e também a ministra Damares, que tem feito um trabalho maravilhoso. Eles estão lá no Amazonas, eu já falei, a gente está falando dessa Operação Storm, tem gente que não acredita, que acha que isso aqui é fantasia. Gente, olha, eu estou em pelo menos 13 anos, eu trabalhei na Jovem Pan, só que antes disso eu trabalhei em outras emissoras em São Paulo, e estou aqui na cidade, agora em dezembro fazem 12 anos que eu tenho programa de televisão e de rádio e tudo mais. Então, é o seguinte, a gente não brinca, eu na minha idade não estou aqui para brincadeira, sabe, gente? Se eu puder colaborar, eu vou colaborar. Se eu não puder, eu me afasto, mas eu não posso me omitir. Isso seria covardia da minha parte, é aquilo que o Luciano falou. Nós temos missões. Então, quando eu comecei e tomei conhecimento assim mais a fundo do que você passava para a gente, eu falei, não, eu preciso conversar com esse homem. Essa entrevista para mim está sendo assim muito importante, porque eu não tinha noção como eu ia fazer para conversar com uma pessoa que mora lá no Rio Grande do Sul, eu aqui no interior de São Paulo, para que a gente pudesse trocar umas ideias, que a gente pudesse levar informações às pessoas, para que as pessoas não fiquem, sabe, achando que, não, isso daí é ilusão, é ficção, isso é coisa de cinema, não. Isso acontece e acontece muitas vezes. Então, eu queria começar a falar a respeito de uma coisa que já vem acontecendo, não só aqui, mas essa Operação Storm começou nos Estados Unidos, claro, né? E lá eles estão destruindo redes, né? Inclusive, se você puder mostrar aquelas... você tem mapas, inclusive, né? São muitos túneis, né? São muitos túneis que são utilizados para guardar essas crianças, né? É verdade, é verdade. Então, eu vou mostrar, mas não sei se tu quer deixar para outro bloco, mas eu vou mostrar um pouquinho, vamos deixar para outro bloco. Mas assim, em primeiro lugar, a gente tem que, eu vou comentar um assunto assim que é bem importante para a gente entender o contexto. Tem que entender o contexto, né? Não assim a situação específica. Quando a gente lança uma mensagem nova, isso é uma coisa já estudada, científica, né? Quando lança uma mensagem nova, existe 3 fases. A primeira fase é a fase da rejeição e do deboche, né? O pessoal, kkkk, mentira, fake news, é a primeira fase. A segunda fase é do questionamento. Aí a pessoa começa, puxa, será que ele não tem razão? Eu vi aquela pessoa falando, ele mostrou, puxa, é verdade, eu acho que é verdade, né? E a terceira fase é uma aceitação plena e ampla. Todo mundo aceita, mas é claro, como é que não vimos antes? Uma coisa tão óbvia, que coisa absurda, né? Então, nós estamos na fase 1, que é a fase da rejeição e do certo deboche, né? O sarcasmo. Então, tu fala para um amigo, fala para um parente, ele é kkkk, não existe túneis, não existe tráfico de pequenos, não existe. Então, é a fase das pessoas que estão tendo o primeiro acesso. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência para esse povo aí que justamente não tem aquele acesso às informações que a gente tem, né? A gente tem que... Aí entra o trabalho da compaixão, da misericórdia, né? Da compreensão, do amor ao próximo. Sim. Na próxima fase, como as coisas vão ser tão evidentes, todo mundo vai começar a saber e vão questionar, puxa, é verdade, vamos buscar mais informações, aí todo mundo fica sabendo. E daqui uns 3, 4 meses, todo mundo vai aceitar isso como uma coisa absolutamente normal, né? Então a gente está na fase mais árdua, a gente está picando assim, quebrando pedra, sabe? Mas não desanime, vocês que estão aí, que você tem seus amigos, familiares, parentes, que estão debochando, assim, não é verdade, não existe túneis. Todo mundo diz, não existe túneis. Eu vou mostrar para vocês os túneis, vou mostrar para vocês aqui, tá? Existe túneis em São Paulo, existe túneis na avenida, embaixo da Avenida Paulista, em todos os lugares, é cheio de túneis ali, esses túneis, sabe lá usar... no metrô, hein? Vamos dizer que não e não é metrô, tá? Não estou falando metrô, metrô é outra conversa, não confunda as coisas. Não tem ideia, é túneis assim que são usados para coisas negativas, esses túneis dão acesso, né? Não vou dizer que seja embaixo da Avenida Paulista, mas a Paulista tem um acesso que vai lá longe e entra no outro local. Então, São Paulo, por exemplo, é uma enorme rede de túneis ali fora metrô, né? Que estão numa profundidade que é muito grande, que eles fazem práticas negativas, fazem cultos, fazem rituais, fazem coisas negras, escondem os pequenos, né? Fazem tráfico de órgãos, tudo é feito ali na cara das pessoas, na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, né? E ninguém sabe disso aí. Então a gente tem a obrigação de alertar e colocar isso, né, para todo mundo saber, e para que isso não aconteça mais, e que essas práticas negras deixem de existir de uma vez por todas. Isso aí não é divino, não é uma coisa humana, né? Então é isso. Aliás, eu sempre digo que tudo isso que está acontecendo agora tem a mão de Deus aí nisso, viu? Né? A gente está contando com o apoio dele, a gente tem orado muito nesse sentido, sabe? De que Deus pese a mão aqui no Brasil, que tem muita coisa errada. Tem algumas fotos aqui que eu vou colocar para vocês sobre essa parte
dos pequenos. Então, como eu já falei, a gente está nesse assunto, né? Os pequenos desaparecidos, existem fotos de todos os locais ali, e todos esses que estão nessas fotos aí, 98% eles não voltam mais, né? Imagina os pais desses pequenos ali, como é que a gente pode fazer? Então, a gente tem, se isso não toca o coração de alguém, então a pessoa tem que pensar, puxa, eu posso somar, eu posso contribuir para que isso não aconteça mais, eu posso, inclusive, ajudar, divulgar, espalhar para mais pessoas, para que essa situação venha a público, que a gente proteja os nossos pequenos. E nos Estados Unidos, o pessoal já despertou. Lá, inclusive, eu estou mostrando aqui passeatas, marcha Child Lives Matter, ou seja, a vida dos pequenos também importa. Então, aqui houve uma passeata aqui na Santa Mônica, Califórnia, essa aqui em Las Vegas, passeatas enormes. Aqui outra passeata também em Hollywood, uma outra passeata em outra cidade americana, mais uma outra cidade aqui, a Hollywood de novo aqui também, tá? Então, a vida dos pequenos importam sim, né? Como diz aquele tema lá, Black Lives Matter, na vida das pessoas negras escuras, a vida dos pequenos também importa, né, minha gente? Então, todos contra essas práticas negativas, todos contra práticas que não são de Deus. A gente tem que invocar que a luz de Deus e a mão de Deus seja uma mão pesada contra todos que fazem essas práticas, que Deus abençoe nossos amados pequenos, que são os anjos, são os anjinhos do céu que a gente tem que proteger, né? Hollywood, por exemplo, aqui está um símbolo de Hollywood com símbolos da pedófilo, né? Hollywood toda é tomada de pessoas que fazem isso, né? Aqui uma foto de como eram transportados os pequenos para tráficos, né? Em containers, né? E ali está uma foto ali embaixo, dá para ver como era isso aí. Colocavam os pequenos em containers, eles exportavam 30 dias dentro de containers quase sem ar, sem comida, sem nada. Aqui tem uma foto como eles eram exportados aqui também, tudo em caixas de papelão, é uma coisa absurda. Aí tudo isso comprovado, com foto, né? E a ministra Damares, ela está fazendo isso. Ela está justamente fazendo isso. A ministra Damares, parabéns pelo nosso governo federal. Sim. Eles estão atuando lá na Amazônia. Isso aí tinha muito tráfico lá na Amazônia, muita contravenção. Essa empresa já foi enquadrada, a Polícia Internacional já atuou em cima dessa empresa. Todos esses containers aí, quase de fachada, era para tráfico de pequenos. E nós temos túneis que foram estourados a semana passada no Rio de Janeiro, em São Paulo. São Paulo eu não tenho informações, mas Rio de Janeiro, essa parte do Rio de Janeiro, havia túneis ali, né? Tem uma reportagem americana, que é esse Gene Decode que eu falei, que ele comprovou que foram estourados túneis no Morro do Corcovado, que eram levados pequenos para lá para práticas negras, práticas satânicas. A nossa polícia está cumprindo vários mandatos de prisão contra essas pessoas de pedofilia, coisa e tal, né? Então, tem muita coisa que a gente vai ficar sabendo aos poucos. Eu vou mostrar umas fotos dos túneis que aconteceram. Sim. Aqui, ó. Olha. Aqui é uma foto dos túneis. Isso aqui parece que é em Maringá, no Paraná. É um túnel que existe embaixo lá do centro da cidade, e parece que é de Maringá. Esse é um túnel que era usado, não se sabe para quê, estava lá, né, abandonado. Eles falam que é para uma possível rota de fuga, coisa e tal, mas sempre vai ter uma desculpa, logicamente, né? Esse túnel aqui é embaixo do Palácio Piratini, que ele ligava o hospital, ligava o porto e ligava o palácio. E no hospital eles pegavam as mães que levavam os filhos para adoção. Há muito tempo atrás era muito comum as mães solteiras deixarem seus filhos para adoção no hospital da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. As pessoas pegavam esses pequenos para adoção e levavam para os túneis e levavam para práticas negras, né? Isso durante décadas, desde que construíram esses hospitais. Então, não é possível a gente conviver com esse tipo de prática, né? Aqui um outro túnel também, eles são túneis grandes, passa carro dentro. Aqui um outro também. Olha isso aqui, que coisa horrível isso aqui. Imagina a pessoa, né, o seu querido, o seu pequeno, que você quer com tanto amor, tanto carinho, de repente ele é levado por um local desse, leva, e nunca mais você vê o seu pequeno, e ele some, desaparece, e são levados para práticas de toda a espécie, né? É um absurdo isso, é um absurdo. É um absurdo uma coisa, não tem. Ok, São Paulo, esses túneis são embaixo de São Paulo, inclusive alguns desses são de conhecimento público. Esse aqui é embaixo da Avenida Paulista. Essa escadinha dá um acesso no alçapão da Avenida Paulista e desce lá para baixo. Então aqui não é propriamente o túnel, é uma parte assim meia
sem É o utilidade, acesso, mas né? ele Seria dá o acesso. acesso a outros locais. Então a pessoa desce por essa escadinha, vai lá e eles vão, pegam os pequenos, as coisas, inclusive menino de rua, gente de que eles levam para esses sequestros, vão oferecer comida, oferecem alguma coisa, eles sequestram, levam para lá e eles são levados para rituais. São levados para rituais de magia, né? Aqui está embaixo da Avenida Paulista também, existe isso. Ó, esse é um túnel de São Paulo que inclusive é bem bonitinho, conhecido, isso aqui até as pessoas conhecem, né? Isso é público. Só que lá para trás existe parte que ninguém tem acesso, aí começa o verdadeiro túnel, né? Então isso é da construção da cidade, né? Quantos anos tem São Paulo? Tem esses túneis são anteriores à própria cidade. Esse túnel, por exemplo, é embaixo do Teatro Municipal de São Paulo. É um túnel que vai se comunicar com outros e outros e outros. Então, o que faz um túnel desse embaixo do Teatro Municipal de São Paulo, né? Aqui outro também que é de São Paulo. Olha, eles são grandes, tem saguões enormes, é quase um outro ambiente, né? Você vê como a coisa não é assim um túnel que a pessoa passa abaixado, são quase uma cidade, há uma outra cidade embaixo de São Paulo. No centro de São Paulo. Então, existem alguns alçapões, alguns locais específicos, né, que estão escondidos em mansões, em locais assim, que as pessoas entram com uma escadaria, né, e nos Estados Unidos tem muito, aqui tem algumas fotos americanas, tem muitos, centenas, né. Aqui tem uma reportagem ali, ó, 2.500 pequenos foram salvos pelos marines dos túneis na Califórnia. Então, aqui diz 2.500 pequenos. Então, tem muita coisa, né? Aqui no parque Central Park, Nova York, também tinha um túnel muito conhecido ali, muito famoso. No Brasil também tem vários túneis que ligam até uma costa a outra. Existem estudos e livros e tudo que fala dos mapas que existem no Brasil. Aqui outro túnel também. Tem muita coisa mesmo. Eu vou interromper aqui para a gente voltar aqui pro. Não é pouca coisa, é coisa assim de as pessoas ficarem de boca aberta, assustadores, né? E aí, esses túneis, só para dizer, não se sabe o que faz lá dentro, são práticas negras, ninguém sabe. Por quê? Porque boa coisa não é, né?